Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live de oração. Muito prazer, meu nome é Léo Oliveira. Eu estou pastor do Encontro Gênesis. O Encontro Gênesis é uma pequena paróquia cristã que se reúne sempre aos domingos às 17 horas, na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próximo à Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Então, quando esse período de isolamento social se findar, eu te convido a você vir nos fazer uma visita para juntos louvarmos e adorarmos a Jesus. Bom, se você quiser também realizar algum pedido de oração, deixe nos comentários ou no chat do YouTube que estaremos orando pelos seus pedidos, tá bom? Nós iniciamos na semana passada uma série de estudos baseados no Sermão do Monte. E falamos sobre Mateus capítulo 5, o verso 3, que diz: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." E hoje, nessa terça-feira, eu gostaria de compartilhar o verso 4 de Mateus capítulo 5. Vamos ler? Então abra sua Bíblia, destrave o seu smartphone. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, vamos ler o verso 4, que diz assim: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Nessa primeira frase da segunda bem-aventurança, Jesus faz a seguinte afirmação: "Bem-aventurado os que choram." Uma afirmação surpreendente. Como alguém que está triste e chorando pode realmente ser feliz? Para os incrédulos que não conhecem a Deus, essas palavras do Senhor são estranhas e ridículas e talvez não faça nenhum sentido. Para eles, não são felizes os que choram, mas sim aqueles que andam sempre sorrindo e se alegrando com os prazeres terrenos desta vida. Eis o seu pensamento: por que chorar? Não temos tempo para isso. Nossa vida aqui é curta. Temos de aproveitar cada momento. Vamos comer, beber, nos divertir, pois amanhã poderemos morrer. E tal pensamento, irmãos, demonstra a sua falta de esperança e consolo em Deus quanto ao futuro. Por mais que vivam sorrindo e se alegrando com as coisas desse mundo, eles são, na verdade, infelizes e miseráveis. Não há uma bem-aventurança para eles, pois acerca deles o próprio Cristo afirma no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 25, a parte B: "Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Mas felizes são aqueles que choram", disse Jesus. Por que são felizes? Cristo explica a razão: porque serão consolados. Jesus dirigiu essas palavras aos seus discípulos e elas têm um significado profundo para eles. Jesus está afirmando para a sua igreja: felizes os que choram, porque serão consolados. O que o Senhor quer nos ensinar com essas palavras, gente bonita e fofa de Deus? Enquanto os incrédulos não aceitam e nem entendem essas palavras, nós precisamos entendê-las e aplicá-las em nossas vidas, pois elas foram ditas pelo próprio Senhor e, portanto, são de grande importância para nossas vidas, para a nossa caminhada. Como podemos então entender essas palavras do Senhor? Para isso, irmãos, precisamos saber o seguinte: qual é a motivação do choro dos que choram? E qual é o consolo para os que choram? Eu quero falar sobre a motivação do choro. Todos nós já choramos por algo nessa vida. E eu posso dizer que eu sou um chorão. O choro não é um sentimento neutro, mas uma expressão emocional que se evidencia pelo derramamento de lágrimas e é motivada por alguma coisa ou algum acontecimento. Muitos são os motivos pelos quais já choramos. Podemos ter chorado de tristeza com a morte de um ente querido, com a despedida de alguém que amamos para um lugar distante.
com os nossos problemas, desemprego, doenças, solidão, saudade e muitas outras coisas que nos entristecem. Mas também podemos chorar de alegria. Talvez com o nascimento de uma criança, uma festa de aniversário, uma formatura, um casamento, entre outras coisas mais. A Bíblia fala sobre o choro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre mostrando que o choro é motivado por alguma coisa. Por exemplo, Esaú chorou de raiva porque seu irmão Jacó recebeu a bênção de Isaac no seu lugar. José chorou com grande emoção quando viu seus irmãos e se deu a conhecer a eles no Egito. Davi chorou com muita tristeza a morte de seu filho Absalão. Paulo exorta os crentes a chorar com os que choram, manifestando assim o amor fraternal. E aqui no texto, Cristo afirma: felizes os que choram. E qual a motivação desse choro? O choro aqui, irmãos, é motivado por algo específico. Para descobrirmos isso, precisamos olhar o contexto das bem-aventuranças e outras passagens bíblicas que ensinam o mesmo. As bem-aventuranças são dirigidas aos discípulos e apresentam diferentes, mas inseparáveis aspectos da atitude cristã que deve marcar a vida do verdadeiro crente nesse mundo. Atitude essa que manifesta a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. As bem-aventuranças foram bem arrumadas pelo Senhor Jesus. Cada uma se encontra no seu devido lugar. Elas estão conectadas umas às outras e se harmonizam entre si. Então, aqueles que choram no verso 4 são os humildes de espírito do verso 3, como falamos semana passada. Estes, pela obra do Espírito Santo, são levados ao reconhecimento dos seus pecados e, consequentemente, a chorar por eles. Os que choram, portanto, choram por causa dos seus pecados. O choro sobre o qual Jesus fala aqui é uma profunda tristeza espiritual sentida pelo crente por ter ofendido a Deus com seus pecados. Não se trata de um choro superficial e talvez momentâneo, sem nenhum sinal de arrependimento, mas de uma tristeza sincera que brota de um coração arrependido pelos pecados cometidos contra Deus. Chorar pelos pecados é uma evidência da verdadeira conversão e deve ser uma atitude contínua da vida do crente. Somente os que nasceram de novo podem reconhecer e chorar profundamente por seus pecados, pois o Espírito Santo que neles habita os leva a tomar essa atitude. O choro pelo pecado é uma tristeza segundo a vontade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por outro lado, há também uma tristeza segundo a vontade do mundo que não leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo escreve sobre isso aos Coríntios. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, Paulo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo conduz morte. Vemos dois exemplos dessa verdade na Bíblia, um positivo e o outro negativo. Pedro sentiu tristeza, segundo Deus, quando chorou amargamente após ter reconhecido o seu pecado contra Cristo. Porém, Judas, pelo contrário, ele sentiu tristeza para a morte, depois de ter sido tocado de remorso por ter traído Cristo. Não se arrependeu, mas saiu para se enforcar. Por que devemos chorar continuamente, irmãos, por nossos pecados? Porque ainda somos pecadores e por isso a Bíblia nos recomenda fazê-lo. O apóstolo Tiago encoraja os crentes a chorar por seus pecados. Vamos ler Tiago, capítulo 4, vamos ler dos versos 8 a 10. Tiago, capítulo 4, dos versos 8 ao 10.
Diz assim, irmãos, 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Embora regenerados, temos ainda uma natureza pecaminosa e, portanto, pecamos a cada dia. Mas não é pelo fato de ainda sermos pecadores, irmãos, que vamos nos alegrar no pecado e dar lugar a ele em nossas vidas. Mas como crentes em Jesus que somos, vamos nos entristecer com os nossos pecados, fugir dele e odiá-los cada vez mais. O crente chora pelo pecado porque o enxerga não com os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus. Para o mundo, o pecado é um divertimento, algo normal. Os incrédulos brincam de pecar e vivem mergulhados no pecado como se tudo estivesse indo muito bem. Pecados tais como adultério, homossexualismo, suborno, mentira, vingança, entre outros, parecem ser absolutamente normais na sociedade moderna a qual vivemos. Mas Deus não vê o pecado assim. Todo pecado é uma ofensa à santidade. Ele é o Deus santo que não suporta a iniquidade e com ele não habita o mal. Ele odeia todo pecado e todo pecador que não se arrepende. Seu espírito se entristece com os pecados cometidos por seus filhos e pelo mundo. Seu ódio pelo pecado é evidente na Bíblia, irmãos. Ele destruiu a humanidade, com exceção de Noé e sua família com o dilúvio. Vocês lembram? E por quê? Porque a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Por diversas vezes ele castigou o seu próprio povo, Israel. Por quê? Por causa dos seus muitos pecados. E mais ainda, ele castigou seu próprio filho, desamparando-o na vergonha da vergonhosa e maldita cruz do Calvário, derramando assim a sua ira sobre ele. E por quê, irmãos? Por causa dos nossos pecados. Por causa do seu pecado. Por causa do meu pecado. Por isso. Então nós, que somos filhos de Deus, como devemos ver o pecado? Que atitude devemos ter em relação a ele? Nos divertir com ele ou chorá-lo amargamente? Tendo a consciência do que é o pecado e de como Deus o enxerga, só podemos nos entristecer com os nossos pecados e também pelos pecados do mundo. Sabemos que toda a miséria que há no mundo é provocada pelo pecado. Toda prostituição, idolatria, roubo, violência e outros pecados mostram o desprezo dos homens por Deus e pela sua lei. Se realmente amamos a Deus, vamos ter prazer em guardar os seus mandamentos. E também vamos sentir uma grande tristeza quando a lei de Deus, que é perfeita e restaura a alma, é transgredida tanto por nós quanto pelos homens no mundo. Salmo 119, 136 diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Confessou o salmista que amava a lei de Deus. É esse o sentimento, irmãos, que devemos ter. É esse sentimento daqueles que amam a Deus e a sua lei. Eles choram por causa do pecado. O próprio Senhor Jesus chorou pelo pecado. Em 2 ocasiões, a Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. E por que ele chorou? Não simplesmente por seu amigo ter falecido, porque ele sabia que ele estava lá para ressuscitá-lo, mas porque estava diante da terrível consequência do pecado, a morte. Ele também chorou diante da cidade de Jerusalém por causa do sofrimento que viria sobre ela por tê-lo rejeitado como Cristo. Esse mesmo que chorou pelos pecados
proferiu as seguintes palavras: felizes os que choram, e acrescentou mais a promessa: porque eles serão consolados. Essa é a razão da felicidade dos que choram por seus pecados. O consolo para os que choram por seus pecados. Qual é o consolo, pastor, que Jesus promete aos que choram por seus pecados? Irmãos, para sabermos qual é esse consolo, precisamos atentar novamente para o contexto das bem-aventuranças e também para os outros textos bíblicos que apontam para esse consolo. Já vimos que os que choram são os humildes de espírito. Esses são bem-aventurados por serem herdeiros do reino dos céus e, como tais, participam dos benefícios desse reino. E um dos benefícios que eles têm no Senhor Jesus Cristo é o perdão dos pecados. Os que choram por seus pecados são consolados por Deus com o perdão dos pecados em Cristo. Depois do choro, o consolo. Em outras palavras, a tristeza motivada pelo pecado que vem acompanhada da confissão é seguida pelo perdão que o Pai graciosamente concede ao pecador arrependido, mediante seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. O nosso Deus, que é santo e odeia o pecado, e o pecador que não se arrepende, é também um Deus misericordioso, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Ele é o Deus perdoador e cheio de graça, conforme lemos em Miqueias capítulo 7, dos versos 18 a 19. Vamos ler? Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Depois de ter punido o seu povo por causa das suas iniquidades, o Senhor enviou o profeta Isaías para consolá-lo com a promessa de perdão de pecados, dizendo em Isaías capítulo 40, verso 1 e 2: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, que é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Glória a Deus! Ele concedeu perdão ao rei Davi, que se entristeceu por seu pecado e confessou a Deus. Davi, portanto, sendo consolado por Deus com o perdão do seu pecado, se sentiu realmente feliz. Por isso ele escreveu: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A verdadeira felicidade do crente, a sua maior alegria e consolo é receber de Deus o perdão dos seus pecados. Além do perdão dos pecados, somos contemplados por Deus com o consolo que seu Espírito nos dá nessa vida. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Em nossa peregrinação, Ele está do nosso lado, nos encorajando e nos capacitando a perseverar na fé em meio às tribulações do tempo presente, que muitas vezes nos fazem chorar. Deus já nos consola nessa vida, mas somente na eternidade seremos plenamente consolados por Ele. Os filhos de Deus recebem consolo com base nas promessas que Deus revelou em sua palavra. A palavra de Deus nos consola. Suas promessas nos dão esperança. Durante nossa vida aqui, temos de chorar e lamentar os nossos pecados, mas Deus já nos consola com a promessa do perdão. Também em sua palavra, Ele nos consola com a promessa fiel da vida eterna. O Senhor prometeu voltar
e restaurar toda a criação para habitar eternamente com seu povo. Em muitos lugares na Bíblia somos consolados com a promessa da vida eterna. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 4, narra a visão consoladora que o apóstolo João recebeu do Senhor quando a vida eterna no novo céu e na nova terra em que Deus habitará com o seu povo. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 ao 4? Diz assim, esse texto, ele é lindo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na eternidade, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais necessidade de chorarmos pelo pecado, porque esse não mais existirá. Também as aflições do tempo presente, que nem se comparam com a glória por vir, se acabarão. Só haverá alegria, paz e eterno consolo para o povo de Deus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Essas são as palavras de grande importância para os filhos de Deus e herdeiros do seu reino. Os que choram por seus pecados agora serão perdoados por Deus e serão plenamente consolados por Ele na eternidade, pois Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Imagina a mão do Senhor tocando a nossa face, limpando as nossas lágrimas. Isso é demais. Mas aqueles que agora riem e se divertem com o pecado, se não se arrependerem, não receberão o consolo de Deus, mas haverão de lamentar e chorar por toda a eternidade no inferno, um lugar de tormentos onde só haverá choro e ranger de dentes. Mas ainda resta tempo. Eis o momento oportuno da salvação. Cristo está chamando agora pecadores ao arrependimento para a vida. Reconheçam seus pecados, chorem por eles, abandonem seus pecados e venham a mim, pois eu posso te dar de graça o consolo com o perdão dos pecados e a vida eterna, diz o Senhor. Em Cristo e somente nele há consolo e esperança para o pecador arrependido que chora amargamente por seus pecados. Ele mesmo nos prometeu: felizes os que choram, porque serão consolados. Que Deus nos bendiga. Amém? Irmãos, vocês deixaram aí nos comentários, no chat, os pedidos de oração, que durante a semana nós do Encontro Gênesis, os irmãos do Encontro Gênesis, estarão orando, estarão colocando esses pedidos diante do Senhor, tá? Então, de antemão, saiba que todos os pedidos, eles estão em oração junto com os irmãos aqui do Encontro Gênesis, tá bom? Próxima quinta-feira, a partir das 21 horas, será a nossa série online, afinal de contas, Quem é Jesus, tá? Com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Você está convidado a estar participando dessa transmissão no próximo domingo, a partir das 17 horas, a nossa live da nossa série expositiva, no princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Todos estão convidados a estar participando a partir das 17 horas com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom?
Você está vendo aí no rodapé o nosso endereço. Quando esse período de pandemia se findar, venha nos fazer uma visita, vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Nossas reuniões acontecem sempre aos domingos, às 17 horas. Também está passando aí as nossas redes sociais, acesse as nossas redes sociais, o nosso site, tá? Fique à vontade. Ouça também as nossas exposições bíblicas pelas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast. Basta você colocar lá por Encontro Gênesis, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse dia? Pai, obrigado pela graça e esperança que o Senhor nos concede, Deus. Bem-aventurados, Pai, aqueles que choram, porque serão consolados. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos consola nas nossas tristezas, nas nossas lutas, Pai. E sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado e favor, Pai, por nós. Obrigado porque o nosso desejo, Pai, é a cada dia, Pai, deixarmos de lado aquilo que nos atrapalha a termos uma vida em santidade com o Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela encontre corações, Pai, e possa estar transformando, consolando, confortando e exortando, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Deus. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 21 horas, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.